Aqui no canal MAT, a Jornada do Conhecimento, algumas vezes os nossos assinantes, o pessoal que nos acompanha, você que nos acompanha, pede para que eu faça a análise de alguns livros ou faça a recomendação de algumas leituras. Não é sempre que eu faço, algumas vezes eu passo essas recomendações e faço. E eu estava lendo e concluindo uma leitura recentemente que eu resolvi fazer esse vídeo, uma leitura, um livro que estava aí na minha fila já há um bom tempo e que eu conferi aí nas últimas semanas e que por coincidência ele está relacionado a uma série de notícias alarmantes que nós tivemos esse ano com essa história de terremotos, né? Tivemos terremotos da Venezuela, tivemos terremoto no Japão, recentemente aí um terremoto de magnitude grande na Colômbia, nos assustou, uma notícia de poucos dias atrás. E, coincidência ou não, esse livro que eu estou lendo, e terminei de ler, na verdade, ele fala sobre terremotos, e só que de uma era, de um momento muito diferente. Nós estamos falando de um terremoto de magnitude gigantesca que aconteceu em Lisboa no ano de 1755. Isso está escrito neste livro eletrizante, um livro magnífico que eu recomendo a leitura. O autor é o autor britânico Edward Pace. A Ira de Deus, o incrível terremoto que devastou Lisboa em 1755. Descrição impressionante, tá pequenininha aqui, descrição impressionante, e é mesmo, porque a forma como o livro está escrito, ele está baseado em documentos, cartas, principalmente de ingleses que estavam vivendo em Lisboa naquele momento, como diplomatas, como comerciantes, e eles registraram minuciosamente antes a catástrofe e depois. E é isso que dá uma veracidade interessantíssima para o livro e que vale a pena a leitura. Não dando spoiler, né, mas fazendo uma breve resenha, que é o objetivo aqui, o livro vai falar sobre esse incrível terremoto de 1755, que quando você olha para Lisboa, hoje é difícil imaginar que aconteceu alguma coisa como aquilo naquela manhã de 1º de novembro, que era dia de Todos os Santos. Lisboa, que era uma cidade profundamente católica, milhares de pessoas estavam dentro das igrejas, assistindo missas, rezando, quando por volta de 9h30 da manhã a terra tremeu. E começou a tremer de uma maneira inimaginável. Então, igrejas desabaram, castelos, casas inteiras vieram abaixo, as ruas desapareceram debaixo de escombros. Foi uma coisa maluca. E então aconteceu algo ainda mais aterrorizante. De repente o mar recua e voltou logo depois na forma de um tsunami gigantesco. Imagina isso, gente. Hoje em dia, Lisboa. Depois vieram os incêndios, o fogo. Durante dias aquilo queimou, ardeu e de uma forma assustadora. Ou seja, o terremoto, maremoto e fogo atingiram praticamente ao mesmo tempo uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E aí se estima que Lisboa tivesse cerca de 200 mil habitantes e o número de mortos foram dezenas de milhares. Naquela época não se fazia recenseamento, então não se tem ideia. Mas estudos falam que é um dos eventos sísmicos maiores do mundo e maiores que já aconteceram na Europa, né? A forma como o Edward Pace coloca isso no livro e na história, com documentos, é impressionante. E então o Pace nos leva para os primeiros dias de Lisboa, ali, um pouco antes do terremoto, no século XVIII, e você lendo o livro, você se transporta, né? Você se visualiza mentalmente, porque ele é muito descritivo, os detalhes, é muito legal. É uma cidade muito rica, cosmopolita, muito ligada ao comércio mundial, ao ouro brasileiro, cheia de comerciantes estrangeiros, muitos ingleses, né? Diplomatas, marinheiros, religiosos, aventureiros, tem de tudo lá.
e escravos, pessoas da África do Norte. E depois o Pace ele coloca você praticamente dentro da catástrofe, dentro do terremoto. Na forma como ele descreve os detalhes, é realmente incrível. E isso porque ele reconstrói aquela manhã através das histórias das pessoas que estavam lá, pessoal, homens e mulheres que escreveram isso em cartas, documentos, principalmente os ingleses, né? Esses documentos depois foram para a Inglaterra e aí ele conseguiu fazer todo esse trabalho, essa pesquisa histórica. E você acompanha as pessoas perdendo as suas casas, procurando parentes, caminhando entre mortos e feridos, uma coisa horrorosa, fugindo dos incêndios e tentando entender como a cidade inteira poderia simplesmente desaparecer diante delas ali em minutos, né? E em algum momento a leitura até parece um romance, porque ele pega a história de vários personagens reais, né? Mas depois você lembra que não é romance, não, aquilo era real, né? Aquilo foi muito real. E talvez seja justamente isso que torna o livro aí tão angustiante, ao mesmo tempo eletrizante. Uma dimensão de destruição, gente, o tamanho que foi aquilo, e foi uma cicatriz profunda na memória, na alma portuguesa. Acho que durante muito tempo ele fala no livro que os portugueses não conseguiam falar a respeito, isso ficou uma marca, e é por isso que ele coloca isso muito bem no livro, né? E depois ele entra no pós, ele entra na reconstrução, aí surge o famoso Marquês de Pombal, Sebastião José Carvalho e Melo, que ia fazer o Big Reset, a reconstrução de Lisboa e de Portugal. E aquela reconstrução não era só arquitetônica, né? Lisboa deixa de ser medieval, passa a ser barroca, mas como eu falei, é um Big Reset. E Pombal acaba concentrando um poder absurdo. Ele enfrenta setores da aristocracia da igreja, expulsa os jesuítas, a Inquisição, e ele constrói uma nova Portugal. Ele constrói um novo sistema político. Da mesma forma que nós vemos histórias extraordinárias ali de coragem, sobrevivência e reconstrução, a gente vê também uma tragédia dessa magnitude abrir espaço para uma enorme concentração de poder, no caso de Pombal, e pessoas que se aproveitam de outras pessoas, muito incrível, assim, muito horrível. Portugal estava num centro de um tema comercial e muito importante, não só comercial, mas também uma relação diplomática super complexa, Inglaterra e França entre guerras, e Portugal ali no meio tentando se achar, né? E é justamente nesse momento que o terremoto atinge Portugal, atingiu uma peça que era importante no sistema político comercial europeu e de uma forma indireta atinge também o Brasil, né? Brasil, colônia de Portugal e o maior provedor de ouro, diamantes e insumos, né? Naquele momento, que também atendia os demais países da Europa. E aí fica uma pergunta no ar também, né? Por que acontece uma tragédia dessas justamente em Lisboa, uma cidade muito católica, no dia de Todos os Santos? Por que milhares de pessoas morreram justamente dentro das igrejas enquanto rezavam? Porque desabou e depois foram os incêndios e tanto sofrimento. E Voltaire escreveria sobre Lisboa, Rousseau discutiria também sobre isso, Kant estudaria o terremoto e, de certa forma, eles questionariam onde está Deus aí, né? De certa maneira, não foi apenas uma cidade, mas foi uma visão de mundo ali que tremeu. Então, o livro, para quem gosta de história, gente, e também para quem gosta de entender como grandes acontecimentos podem mudar sociedades inteiras, vale muito a pena. É um documento histórico extraordinário, é uma reconstrução impressionante. O autor, ele tem uma capacidade de descrever que você consegue mentalizar os detalhes. É incrível, incrível. Você consegue ver, assim, você se vê dentro das cenas, né? E, acima de tudo, é uma coleção de histórias humanas, né? Muito humanas, né? Dos personagens que ele capturou ali
e trouxe documentos. Então, desgraça, medo, coragem, sobrevivência, resiliência, reconstrução, muita coisa mesmo. E quando você termina o livro, Lisboa já não parece exatamente a mesma, né? Porque por trás daquela cidade que conhecemos, hoje existe uma memória, tem um museu lá perto do Paço. Eu estive em Lisboa 2 vezes, não tive a oportunidade de ir no museu, mas tem um museu sobre o terremoto que tenta descrever para a gente como é que a cidade foi riscada no mapa, pulverizada, vamos dizer assim, em poucos minutos. Então é isso, gente. O livro ele vale muito a pena, ele tem algumas ilustrações, né? Hoje se você viajar a Lisboa, você pode, lendo o livro, você vai reconhecer alguns pontos. Tem uma foto aqui de uma tumba comunitária recentemente encontrada, mais de 3.000 ossadas, 3.000 esqueletos. Imagina isso, gente, em pleno centro de Lisboa. Então, é uma leitura muito interessante, é uma leitura que vale a pena. Melhor aí que muita série do Netflix, tem umas séries que são boas, mas tem umas séries que são meio chatas. A gente às vezes fica com raiva de ter investido muito tempo de ver uma temporada ou ver um capítulo aí que não agregou muito. Esse livro vale a pena. Tenho certeza que quem lê vai gostar muito. Muito obrigado, você que assistiu aí o vídeo e do nosso canal Mate, a Jornada do Conhecimento. Não esquece de entrar lá na nossa biblioteca digital, no nosso blog, tem artigos muito interessantes lá, coisas que o sistema, a escola e a universidade não te ensinam. Você vai aprender muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo, o próximo encontro. Um abraço.